tudo bem com você? Você deve ter visto aí no título, né, do vídeo. Esse assunto é um assunto que eu acredito que não tenha, quer dizer, tem até bastante pessoa que fala, mas eu não sei se fala da forma com que eu vou falar pra vocês. É um assunto um pouco delicado, eu acredito que, assim, algumas pessoas tenham receio de falar sobre isso. Mas eu vou contar uma história que aconteceu comigo, uma situação minha, e eu vou passar isso como experiência para vocês e de repente pode te servir, tá bom? Então é o seguinte, eu sempre, desde criança, sempre tive uma sensibilidade muito grande. Então eu sentia algumas coisas, sentia algumas presenças, acontecia algumas coisas comigo até que não eram assim muito agradáveis. Eu sentia às vezes energias que não eram boas perto de mim, mas tudo bem, eu não entendi, eu não sabia, e isso foi passando, e o tempo foi passando, até que depois de mais velha, eu comecei a sentir presenças mais fortes perto de mim. E isso começou a me incomodar, porque como eu não conhecia, quando a gente não conhece, a gente tem medo. Então, quando tem uma situação desconhecida que você não sabe o que fazer, que você não sabe o que está ali, o que pode acontecer com você, você tem medo daquilo, né? Da situação, seja lá do que for. Isso é meio que uma regrinha, a gente tem medo do desconhecido. E aí, aconteceu que eu fui ficando mais velha e eu sempre gostei muito de estudar um pouco de espiritualidade, né? E de tentar conhecer um pouco mais esse assunto que é tão complexo. E aí chegou uma certa época, eu comecei a sentir presenças e comecei a sentir muito medo. Então, assim, eu ficava muito assustada, porque eu não sabia o que fazer. Eu vim de uma família católica, então eu acredito que uma pessoa espírita às vezes tem mais conhecimento, sabe como lidar melhor com a situação, outras religiões também, mas eu não sabia o que fazer. E aí eu fui procurar ajuda, foi onde alguém me disse assim, olha, por que você não experimenta fazer reiki? Que o reiki pode te ajudar, você pelo menos a se bloquear, aprender a se bloquear, aprender a lidar com a situação. Procura alguma coisa que possa vir a te ajudar com relação a isso. E foi onde eu fui atrás do curso de reiki. Eu já tinha ouvido falar, mas eu não sabia muito bem do que se tratava, mas quando alguém falou para mim que podia me ajudar, então eu fui atrás. E aqui na minha cidade, onde eu moro, tem uma pessoa muito especial que fez a preparação toda fora do país, na Índia, estudou muito. É uma mestre muito especial e eu sou imensamente grata a ela. E ela, eu sabia, né, dessa mestra aqui na cidade, e eu fui procurá-la para fazer o curso de reiki e trocar uma ideia para saber se realmente aquilo poderia me ajudar. Ela disse assim, ela foi bem sincera quando eu procurei. Ela falou, Lígia, olha só, você sente essas presenças, você sente essas energias que algumas pessoas podem chamar de espíritos, pode chamar do que for, né? Cada religião, cada crença chama de uma forma. Você sente essas presenças, então você pode fazer o reiki, mas você vai fazer o nível 1, você vai ficar mais aberta à situação. Aí ela disse, você vai ficar mais exposta, porque quando se faz o primeiro nível de reiki, você vira uma porta aberta. Ela disse, você vai ficar exposta e você vai ter que avançar rapidamente nos próximos níveis de reiki para você ter uma forma de se proteger, uma forma melhor de estar bloqueada dessas energias. Eu disse, tudo bem, não tem problema para mim, eu faço a primeira iniciação, espero o tempo que for necessário, vou me virando com isso, né? Pelo menos eu já tenho uma luz. Aí depois que ela me explicou isso, que eu teria que fazer os outros graus de reiki logo, para ter como me proteger, eu falei, não tem problema. Eu faço esse primeiro nível e depois, de acordo com o que
puder, né, de acordo com o tempo que tem que esperar entre um nível e outro, eu dou um jeito, pelo menos eu já tô mais calma, mais tranquila, que ela me tranquilizou. E aí, falei, não tem problema, eu dou um jeito, espero e depois assim que der eu faço. Ótimo. Aí eu fiz o primeiro nível de Reiki e foi assim uma limpeza tão grande, tão grande, tão grande, que eu fiz a iniciação no domingo, na segunda-feira eu tive uma desintoxicação muito forte. Então, tinha aquela sensação de enjoo, né, no estômago, tudo aquele mal-estar, de repente subiu aquela coisa assim e saiu tudo e tive vômito mesmo, muito forte, tive que ir pro sol para sentir, né, aquela purificação, para dar uma relaxada, porque, nossa, parecia que na hora que eu tive aquela sensação, aquele mal-estar, o que veio, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi assim, eu tenho que ir pro sol. E eu fui pro sol. Tá, aí fiz a primeira iniciação. Quando eu fiz a primeira iniciação, realmente eu fiquei muito vulnerável. Então, onde eu ia, os lugares que eu ia, se eu fosse em lugares que tinham muita gente, eu sentia, nossa, muito mal-estar, eu me enjoava, sabe, me embrulhava o estômago, eu sentia presenças, eu começava a arrepiar, começava a ter calafrios, começava a ter aquelas coisas assim, eu nunca ouvi vozes, mas eu sentia presença. E aí, eu sentindo, e aí era muito forte, chegava a me incomodar tanto, sabe, gente? Mas era uma coisa terrível, assim, né? Quando eu não sabia, né? Era terrível, antes de ter o conhecimento, tudo. Fiquei realmente, né, vulnerável, mas foi um período, eu acho que de 2 meses, se não me engano, para fazer o próximo nível. Aí, fiz o próximo nível. Eu fiquei assim um pouco mais, né, não tive essa limpeza tão forte, porque isso acontece no primeiro, mas eu me senti um pouco mais fechada. Eu não tinha mais tanta coisa, tantos ataques, né? Eu não sentia mais tantos ataques. E assim, eu tinha um pouco, não era tanto mais, mas ainda tinha um pouco. E eu tinha uma coisa que era desde criança, que às vezes enquanto eu estava dormindo, tinha algum sonho muito ruim, e nesse sonho eu sentia uma dor muito forte nas costas. E a dor era real, eu sentia realmente a dor, eu acordava e sentia a dor nas costas. E aí, assim, eu sabia que era, né, energias que estavam ali e tal, mas como eu já estava me preparando para aquilo, então eu já estava mais consciente, né? E aí aquilo já não me assustava mais tanto, porque antes, quando eu não sabia, aquela dor nas costas, aquela sensação, às vezes ficava por dias, né? Aquela sensação ruim. A dor passava, mas ficava aquela sensação ruim. E aí eu fiz, né, o segundo grau de Reiki, melhorou bastante. Passou um tempo, alguns meses, eu fui fazer o mestrado de Reiki. E tinha uma coisa também que eu estudava na época. Eu moro na zona rural, para quem não sabe. Eu estudava à noite, eu fazia minha graduação e eu voltava. Teve uma época que eu tinha companhia para voltar, mas aí depois já não tinha mais. E aí eu voltava sozinha, né, pela estrada, uma distância de aproximadamente uns 15 quilômetros da minha casa até a faculdade. E era sempre estrada deserta, estrada escura, estrada de zona rural, estrada de roça, né, gente? Então, estrada realmente que não tem tanta movimentação. Encontra um carro ou outro, mas é meio assim, se você for pensar que você tem que passar pela estrada 11 horas da noite, sozinha no carro, eu acho que assim, tem muita gente que eu acho que ia ficar com medo, né? Que assim, sentir uma situação meio assim assustadora. E
E ainda eu nessa situação, que eu sempre sentia algumas coisas assim, então sempre tinha um determinado lugar que parecia que tinha alguma coisa no lugar que eu sentia e tal. E teve um dia que foi mais forte. Teve um dia que eu senti nesse lugar que eu passei e foi me acompanhando. Então até eu chegar na porteira da minha casa e aquela coisa ruim, eu arrepia, não tendo calafrio e aquela coisa assim, sentindo assim bem forte a presença. E aí aquilo me deixou muito, muito, muito assustada. Eu já estava no 2º grau de Reiki. E aí eu estava me preparando para o mestrado. E aí teve um encontro de mestrado, eu virei para minha mestre e virei para ela e falei, né, contei a situação. E ela falou para mim, olha, eu vou te ensinar uma coisa que vai te ajudar muito. Você não precisa ficar assustada, você não precisa ter medo, porque essas energias, elas pedem ajuda de repente, de alguma coisa, alguma situação. Então às vezes elas estão ali próximo de alguém para poder pedir alguma coisa mesmo. Então isso pode acontecer. Então não fique com medo. O que é que você vai fazer quando você tiver essas sensações de presença? Você vai falar em voz alta, porque geralmente, gente, isso acontece quando a gente tá sozinha, né? Não é quando tá cheio de gente no lugar que você sente presenças assim. Você pode sentir, lógico, igual eu sentia quando eu ia em supermercado, em banco, eu sentia, mas não me atormentava. E geralmente chega pra gente assim, né? De uma forma que incomoda muito quando a gente tá sozinho. E aí ela falou, você vai fazer o seguinte, você vai falar em voz alta a seguinte coisa, assim, ela falou, mas não exatamente nessas palavras que eu vou falar pra vocês, mas o mesmo sentido, tá? Então ela falou assim, você vai virar e falar assim, olha, me desculpa, eu não posso te ajudar. Se você achar melhor, se você estiver preparado, siga o seu caminho para a luz. Se você não estiver preparado, procure alguém que possa te ajudar, que seja preparado para isso. Mas, por favor, não me assuste. E falar assim, com calma, com tranquilidade e com amor. Olha, me desculpe, eu não posso te ajudar. Infelizmente, não tem como eu te ajudar. Se você estiver preparado, se for o seu momento, você pode seguir o seu caminho para a luz. Agora, se não for essa questão, então procure alguém que possa te ajudar. E foi isso que eu fiz. Gente, foi uma coisa assim que na hora que eu falei isso em voz alta, porque eu estava me controlando de sentir medo, estava tentando me bloquear, né, que você coloca uma postura, tipo se você, né, se veste com uma proteção mesmo, você muda a postura, né, mas mesmo assim ainda tinha aquele medo, né, aquela coisa, e aí eu falei, não, calma, respira fundo, fique tranquilo e fala com essa energia. Na hora que eu falei, passou na hora, gente, foi embora. Eu não sei agora o que aconteceu, se foi pra luz ou se não, se foi procurar alguém que pode ajudar, que poderia ajudar, né, mas o que importa é que passou e não me aconteceu, não me ocorreu mais isso. Foi assim, um conselho, né? Conselho pelo conhecimento, né? Porque essa minha mestra, ela tem muito conhecimento. Então, foi algo muito certeiro que ela me disse. Na hora que ela me disse que era pra fazer isso, eu pensei, ah, não, ela tá, né? Ela, sei lá, isso não vai rolar, isso não vai acontecer assim. Ele vai me ouvir, vai, tipo, me obedecer, não é obedecer, mas vai acatar o que eu vou falar, né? Achei meio estranho aquilo, mas na hora que aconteceu a situação de novo, que ela se repetiu, né, que aconteceu uma vez, aí eu contei pra ela a situação, depois a situação se repetiu no mesmo lugar, da mesma forma. Aí ela simplesmente me falou isso e eu conversei, falei
e acabou. Então, não sei se isso acontece com você, não sei se essa é uma situação que te assusta, que te deixa com medo, mas se for essa situação, então, olha, tenta fazer isso, pode dar certo com você também, deu certo comigo, então pode dar certo com você, né? Conversa emanando amor para aquela energia e tranquilidade. E explique com calma e não tenha medo, fique calmo, fique tranquilo que vai dar tudo certo. Um grande abraço, eu espero que vocês tenham gostado de saber dessa experiência. Eu espero que eu possa ter ajudado vocês a ter uma luz também. Isso me ajudou muito, então eu resolvi falar isso aqui porque uma amiga minha falou: olha, Lígia, eu acho que você devia expor isso porque você pode ajudar algumas pessoas que passam pela mesma situação. Então é por isso que eu resolvi falar isso aqui, tá bom? Eu espero que tenha ajudado realmente. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Namastê.